Em um passado não tão distante, uma grande descoberta científica desencadeou o poder destrutivo mais temido da história. Com a força para aniquilar cidades inteiras, a humanidade se deparou com o verdadeiro potencial da ciência e seus perigos. Como chegamos até aqui? E o que levou o mundo a criar a arma mais mortal de todos os tempos? Hoje, vamos desvendar a fascinante e trágica história por trás do surgimento da bomba atômica. Uma invenção que não só mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, mas também moldou o curso da geopolítica global e o futuro da humanidade. Tudo começou em 1938, na Alemanha, quando os cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann fizeram uma descoberta revolucionária, a fissão nuclear. Ao bombardear átomos de urânio, eles conseguiram liberar uma quantidade gigantesca de energia. Isso foi um marco. Pela primeira vez, a humanidade compreendeu que era possível controlar, ou melhor, liberar o imenso poder armazenado dentro do átomo. Essa descoberta não só mudou os rumos da física, mas também plantou a semente de um novo tipo de arma. Uma arma capaz de destruir cidades inteiras. Enquanto cientistas ao redor do mundo comemoravam os avanços da ciência, o temor começou a crescer. E se essa energia inimaginável fosse usada como arma? À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava, essa possibilidade se tornou cada vez mais real, especialmente com o receio de que a Alemanha nazista estivesse liderando a corrida para desenvolver uma bomba atômica. O mundo temia que esse poder caísse em mãos erradas. Foi aí então que, em 1939, alarmado com a ideia de que a Alemanha pudesse desenvolver uma bomba nuclear, Albert Einstein, junto com o físico Leo Szilard, escreveu uma carta histórica ao presidente Franklin D. Roosevelt. Nessa carta, eles alertaram sobre o perigo iminente e recomendaram que os Estados Unidos tomassem a dianteira na pesquisa nuclear. Foi essa carta que deu início ao famoso Projeto Manhattan. Sob a liderança do físico teórico Julius Robert Oppenheimer e com o apoio de figuras como o general Leslie Groves, o governo americano uniu os mais brilhantes cientistas da época. Eles tinham um objetivo claro: desenvolver a primeira bomba atômica, antes que qualquer outro país o fizesse. As condições eram extremas, o trabalho era secreto e os recursos quase ilimitados. Los Alamos, no deserto do Novo México, se tornou o coração desse projeto ultra-secreto, onde mentes brilhantes, como Enrico Fermi e Niels Bohr, se debruçaram sobre a complexa física por trás da fissão nuclear. O processo não foi simples. Separar o isótopo urânio-235 e criar plutônio-239 era uma tarefa monumental. Para isso, foram construídas instalações gigantescas que empregavam milhares de pessoas e consumiam vastos recursos. Cientistas, engenheiros e militares trabalhavam dia e noite, conscientes de que o destino da guerra, e talvez do mundo, estava em suas mãos. Em 16 de julho de 1945, o momento da verdade chegou. No deserto do Novo México, o primeiro teste nuclear, chamado Trinity, foi realizado. O que os cientistas presenciaram foi além do imaginável. Uma explosão que iluminou o deserto e deixou uma cratera gigante no solo. Oppenheimer, observando o poder destrutivo que ajudou a criar, citou uma frase das escrituras hindus: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Então, estava na hora de usar essa sua invenção. Em 6 de agosto de 1945, o mundo testemunhou o poder destrutivo das armas nucleares. A bomba Little Boy, lançada sobre Hiroshima, explodiu com uma força devastadora, transformando uma próspera cidade em um campo de destruição. Prédios foram reduzidos a escombros em segundos, e a radiação causou uma onda de mortes e doenças que persistiram por décadas.
Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham perdido suas vidas imediatamente, com muitas outras sofrendo os terríveis efeitos da radiação. 3 dias depois, em 9 de agosto, a cidade de Nagasaki enfrentou um destino similar com a bomba Fat Man. O Japão, que já estava exausto pela guerra, se viu diante de um novo tipo de terror. Apenas 6 dias depois, o país se rendeu, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, o mundo entrou em uma nova era, a era nuclear. O que antes era apenas uma possibilidade científica, agora era uma realidade política e militar. Na década seguinte, a Guerra Fria trouxe ao mundo uma nova ordem mundial, onde a ameaça da destruição total moldava as relações entre as superpotências. Em 1949, a União Soviética realizou seu próprio teste nuclear, e a corrida armamentista começou. A doutrina da destruição mútua assegurada, ou MIAD, se tornou a base do equilíbrio global. Se uma superpotência lançasse uma arma nuclear, a outra responderia com igual força, resultando na destruição completa de ambas. Era um equilíbrio frágil, sustentado pelo medo e pela promessa de aniquilação total. Depois das explosões de Hiroshima e Nagasaki, surgiram movimentos globais pelo controle e eliminação das armas nucleares. Tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado em 1968, buscavam impedir a disseminação de armas nucleares. Mesmo assim, o risco continua presente até hoje, com várias nações ainda possuindo arsenais nucleares. As armas nucleares transformaram para sempre a relação da humanidade com a guerra e a paz. Elas não apenas marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também inauguraram uma nova era de incerteza. A sombra de uma guerra nuclear paira sobre nós desde então. A pergunta que fica é: será que conseguiremos evitar o uso dessas armas novamente? Ou estamos condenados a viver à beira de nossa própria destruição? E você? Acredita que o mundo ainda pode aprender a lidar com o poder das armas nucleares? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima aqui no História Desvendada.